E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Sistemas Operacionais. Estamos entrando na segunda metade da nossa disciplina, metade do caminho já foi percorrida. Agora vamos começar a nossa aula revendo conceitos sobre fila e aplicando aos sistemas operacionais. Faremos uma breve revisão do que já estudamos para refrescar o conteúdo, ok? Então, na última aula, nós vimos os conceitos de processos e multiprogramação. Vimos e aprendemos que o processo é uma entidade dinâmica com estrutura bem definida, onde estão armazenadas informações referentes aos programas em execução. Através do conceito de processo, nós aprendemos que o sistema operacional consegue gerenciar a execução dos processos e de múltiplos processos simultaneamente. E também nós aprendemos que o processo é uma figura central da multiprogramação, onde o que torna possível a execução de múltiplos processos em sequência, aparentando a execução simultânea. Nós vimos, então, pessoal, que o processo é aquela entidade em que nós temos o bloco de controle de processo, nós temos o contexto de software, contexto de hardware e todas aquelas informações referentes à execução de um programa, ok? E a multiprogramação é justamente a troca de contexto em todas aquelas atividades, o que torna possível a multiprogramação, ou seja, a execução aparentemente simultânea de vários processos ao mesmo tempo, no nosso ambiente do sistema operacional. Bom, pessoal, sabemos que os processos são organizados em filas, por exemplo, de espera, de execução e pronto, para que assim, um por um, mas de maneira muito rápida, para que todos sejam executados, aparentando a execução simultânea. Mas para que a multiprogramação aconteça, o sistema operacional, então, ele precisa definir critérios para dizer qual processo será executado primeiro. Deverá definir quanto tempo esse processo deverá ser executado e qual processo deverá ser executado em seguida. Entre outras definições, nós vamos falar um pouco mais sobre filas, para que nós possamos entender melhor isso, certo? Bom, pessoal, agora nós vamos ver o conceito de fila. Todos nós, em algum lugar, tivemos que esperar na fila. Ela pode ser rápida ou demorada, mas nós ficamos na fila por quê? Porque precisamos de atendimento, ou pagar uma conta, ou receber um serviço. Por isso esperamos pacientemente na fila. Nós também temos muitos tipos de fila, por exemplo, fila de gestante, idosos, porque eles possuem prioridade na fila e por isso recebem tratamento especial, que os possibilita passar na frente. Nos computadores não é diferente. Isso, numa fila, nós temos que respeitar uma sequência que determina quem vai ser atendido primeiro e em seguida. Em uma fila, nós precisamos respeitar a sequência. Aquele que chegou primeiro é atendido primeiro e, em sequência, aquele que chegou após esse primeiro. Esse tempo de espera é a consequência disso. Ficar aguardando nessa fila, afinal, se você chegou, você precisa aguardar o atendimento dessa pessoa, então receber o seu atendimento. O atendimento, por sua vez, possui um tempo. Então, talvez você seja atendido em 10 minutos ou 1 hora. Não importa quanto tempo você precisa para ser atendido. Uma das razões para a formação das filas é quanto maior o tempo de atendimento é dedicado a uma pessoa, é maior o tempo de chegada de outra. E é exatamente isso que acontece no ambiente da multiprogramação. Enquanto a UCP atende um processo, uma fila vai se formando, devido à grande quantidade de processos, né, que o computador possui. Então ele começa a executar um processo e outro vai chegando. E assim você vai atendendo o processo e o outro vai chegando. E ele vai fazer essa alternância, mas é inevitável que haja fila. É aí que nós entramos com o conceito de prioridade, que é quando quebramos o conceito de fila, porque alguém, às vezes, com aval, por exemplo, do atendente, que no nosso caso é o sistema operacional, vai ter que furar a fila para ser atendido primeiro. As pessoas têm necessidades diferentes, que resultam em diferentes tempos de atendimento, assim como os processos que têm tamanhos variáveis, resultando em tempos de execução diferentes. As pessoas também não são iguais e devem receber tratamento diferenciado na hora do atendimento. Por exemplo, como um idoso, um portador de necessidades especiais ou uma gestante. Assim como as pessoas, os processos têm características diferentes. Se forem tratados da mesma maneira, alguns terão um ótimo desempenho, enquanto outros serão prejudicados. O responsável por essa organização, controle e atribuição de prioridade, no conceito de processo e multiprogramação, você já conhece, que é o sistema operacional. É ele que controla o tempo que a UCP
vai dedicar a cada processo. E isso vai depender do seu tipo, função, do seu tamanho e de diversas outras variáveis. Agora que vocês já estão por dentro do assunto, nós vamos explorar nessa aula, conceituar formalmente o gerenciamento da UCP. Nós já sabemos que o ambiente da multiprogramação, com um único processador, é necessário fazer uma escala de execução para que ela possa atender um a um. Aqueles processos que estão prontos para execução, né, e são chamados ao escalonamento da UCP. Para realizar o escalonamento, o sistema operacional usa processos próprios que são carregados em uma área da memória protegida, chamada de núcleo do sistema operacional, que nós vamos ver agora na próxima figura do slide 1. Certinho? Bom, pessoal, dentro do sistema operacional a gente possui dois núcleos, né? A gente possui dois modos, um modo que é o modo usuário e o modo núcleo. O modo usuário, pessoal, ficam os aplicativos, né, que você usa no seu computador, né? São os aplicativos que servem, que tem alguma funcionalidade para você resolver algum problema. Ou Word, ou Excel, ou um programa de internet, né? São todos esses aplicativos. E no modo núcleo, pessoal, nós temos os processos do sistema operacional. Por exemplo, nós temos aqui a gerência de UCP, nós temos a gerência de memória, nós temos a gerência de entrada e saída, nós temos a gerência do sistema de arquivos. E logo abaixo, pessoal, nós temos o hardware, como eu já expliquei na aula passada para vocês. O hardware, né, são as partes físicas do computador. O que acontece, pessoal? Para os aplicativos poderem acessar, né, para o aplicativo poder acessar o hardware, ele deve passar primeiramente, né, pelo sistema operacional. É o sistema operacional que vai liberar os recursos para que os recursos do hardware para os aplicativos serem gerados. Por exemplo, se um aplicativo pede um tempo de processador, o sistema operacional vai liberar, né, um tempo para ele na gerência de UCP, por exemplo. Vai gerar um tempo na gerência de UCP. Se o aplicativo precisar de memória, quem vai gerenciar a entrada na memória principal, né, é a gerência de memória, que é um módulo, né, que é um módulo de núcleo do sistema operacional. Se o aplicativo precisar entrar, né, num periférico, num dispositivo de entrada e saída, acessar algum periférico, acessar uma impressora, um scanner, um webcam, quem vai liberar, né, vai ser o sistema operacional. A mesma coisa com a gerência de sistemas de arquivos. Se precisar acessar algum arquivo, quem vai liberar é o sistema operacional. É por isso que a gente fala que o sistema operacional é o intermediário, né? É o intermediário entre os aplicativos e o hardware. Porque quem faz a gerência do que o aplicativo pode acessar é o sistema operacional. Ele que vai dar o aval dos recursos do hardware para os aplicativos e vai gerenciar isso, né? Principalmente aquela questão do gerenciamento de conflitos, porque a todo instante existem aplicativos que necessitam de recursos e tem essa questão dessa fila, que a gente vai ver logo em seguida, que é como são geridos os processos dentro do ambiente do sistema operacional. Certinho? Vamos para a próxima parte, então. Você já sabe que o sistema operacional também é um programa e, consequentemente, ele também tem processos para serem executados. Lembrando disso para realizar tal escalonamento do sistema operacional. Também utiliza processos que são próprios dele, né? Para isso, esses processos são carregados em uma área de memória protegida, que é chamado núcleo de sistema. Núcleo de sistema, que é o núcleo do sistema operacional. Porque eles ficam protegidos. Porque nós sabemos que o sistema operacional é o programa mais importante no computador. Se é o mais importante, ele deve ser priorizado. Todos os processos que são relativos à execução do próprio sistema operacional, ou seja, aqueles que fazem o sistema operacional funcionar, eles são do grupo que são chamados de núcleo de sistema operacional. E os demais são agrupados na área de aplicativos. Nós vamos entender isso um pouco melhor. Os processos de núcleo, ou kernel, são processos de sistema que têm acesso completo ao hardware e à memória principal.
são executados de modo protegido em um espaço exclusivo da memória. Já os processos de usuário não têm acesso ao hardware e só podem endereçar a memória dentro de uma área de trabalho. Suponha que o computador está iniciando a execução de dois processos, um processo A e um processo B, no instante de tempo zero. O sistema operacional inicia um processo de sistema que vamos chamar de escalonador. Esse processo carrega na memória os dois processos e atualiza a fila de pronto, com o processo A e com o processo B. Nós vamos ver agora melhor na figura do slide, certinho? Bom, pessoal, vamos explicar como funciona o modo usuário e o modo núcleo agora para vocês. Aqui nós temos uma figura que está na apostila de vocês podem acompanhar aí. Nós temos dois personagens principais nessa imagem, que é o escalonador. Ele carrega na memória os dois processos e atualiza a fila de pronto, com o processo A em primeiro e o processo B em segundo. O despachante passa o controle da UCP para o processo e ele faz a mudança de contexto entre os processos e alterna para o modo usuário. Pessoal, aqui nós temos dois processos, o processo A e o processo B. O que está em amarelo é a fila de pronto, que nós vimos na última aula. É a fila de pronto. E o que está em verde é de execução, que está sendo executado pelo processador. Os dois processos foram iniciados aí no tempo zero. Certinho? O que vai acontecer, pessoal? Quando o primeiro processo, quando o primeiro processo acabar o seu tempo na fila de pronto, ele vai ser executado. Quem faz essa mudança de contexto é o despachante. Ele vai passar o controle da UCP para um processo. Que processo é esse? Ele vai iniciar o processo A aqui, ó, nesse tempo. Quem controla essa passagem aqui é o despachante, que está no modo núcleo. Vocês estão vendo esse intervalo de tempo aqui, ó? A gente chama de rachadura, isso aqui, né? Ou um intervalo, ou uma pausa aí entre um processo e outro. O que vai acontecer? Quando o processo A ele sair da fila de pronto e entrar para a fila de execução, o despachante, ele vai passar o controle para esse processo. E nesse espaço de tempo aqui, é o módulo núcleo que vai tomar controle. Depois que o módulo núcleo fez a transferência de módulos, fez a transferência de módulo, passou do módulo núcleo para o módulo usuário, vai vir a execução do processo A. Depois que o processo A for executado, aí o que vai acontecer? O escalonador ele vai carregar na memória de novo o processo A na fila de pronto e o despachante, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui, ó, nossa rachadura e vai transferir o processo do processo A que estava em execução para o processo B e vai executar aqui nesse tempo 20. E assim sucessivamente, pessoal. À medida que o processo A for executando, ele vai passar um tempo no processador, Quando seu tempo acabar, o próximo a ser executado é o processo B. Aí vem a questão. No momento em que o despachante passa do modo do usuário para o modo núcleo, é no momento em que faz essa troca de processo. Quem faz essa troca de processo é o módulo núcleo. O módulo núcleo que vai passar a execução do processo A e do processo B. E o escalonador ele vai passar o processo que está em execução para pronto de novo. Que no caso aqui, nosso processo A que estava em execução, ele vai ser passado para a fila de pronto. E quem faz que tem essa função de passar para a fila de pronto de novo é o escalonador. O despachante ele tem a função de passar um controle para um outro processo. Quando chegarmos aqui no processo 30, vai ver a mesma coisa. O módulo núcleo vai entrar, vai assumir o controle do processo, vai parar o processo B, aqui no caso, e vai dar o controle do tempo no processador para o processo A. Assim, isso vai acontecer de maneira sucessiva, até que todos os processos tenham terminado as suas funções no computador. Ficou certinho essa parte de escalonador e despachante, pessoal?
né? O escalonador carrega a memória dos dois processos e atualiza a fila de pronto. Né? Quem vai carregar a fila de pronto é o escalonador. E quem vai passar para a execução, quem vai passar um processo para execução é o despachante. Tanto o escalonador como o despachante, eles são do modo núcleo do computador, certo? Ficou certinho essa parte? Quem é o modo núcleo e o modo usuário? O modo usuário são os processos e o modo núcleo são os processos do sistema operacional. No caso aqui, o escalonador e o despachante. Ficou claro agora o conceito de modo núcleo e modo usuário? Tenho certeza que sim. Na prática, o sistema operacional distribui entre os processos o tempo da UCP e usa o menor tempo possível para os processos de núcleo, para que os processos aplicativos tenham mais tempo na UCP, até porque eles são aplicativos que você precisa utilizar. Você, como usuário, no computador já deve ter experimentado abrir aplicativos e amargar longos tempos de espera, até que eles estejam disponíveis para uso. Vários fatores contribuem para que isso ocorra, e um deles é a ineficiência do sistema operacional. Todos os sistemas operacionais têm políticas e critérios para que orientam as ações dos seus escalonadores para que distribuam o tempo da UCP da melhor maneira possível. Essas ações e procedimentos são denominados algoritmos de escalonamento. Para que você entenda a função dos algoritmos de escalonamento, vamos estudar dois algoritmos bastante simples usados nos primeiros sistemas operacionais. Para ajudar nessa tarefa, vamos estabelecer as seguintes medidas métricas para os critérios do escalonamento. Certinho? Vamos ver no próximo slide agora. Bom, pessoal, o nosso primeiro aí, né, é com relação à produtividade. O que é a produtividade, pessoal? É o número de processos por unidade de tempo e medida em processos por segundo. Produtividade, pessoal, é o número de processos que a CPU pode processar por segundo, né? Em um segundo, pessoal, existem inúmeros processos que acessam o processador, né? E a produtividade está relacionada a isso. Quanto maior o número de processos que acessam o processador por segundo, maior a sua produtividade. Nós temos aí o tempo de espera, que é o tempo total que o processo fica na fila de pronto durante a sua execução, medido em milésimos de segundo. Temos também o seu tempo de execução, tempo total compreendido no instante em que o processo é criado até o instante do término da sua execução, medido em milésimos de segundo. E a utilização da CPU, taxa de ocupação da CPU, mede a carga da CPU em porcentagem. Por exemplo, pessoal, né? Se vocês tiverem abrido o gerenciador de tarefas aí na aula 2, vocês viram lá que existe uma porcentagem que o processador está trabalhando. Por exemplo, ele está trabalhando lá com 40% da sua capacidade, ou 50% da sua capacidade, ou às vezes ele está trabalhando muito, né? Ele está lá com 98% da sua capacidade. Essas são as medidas métricas que a gente vai usar para poder determinar os algoritmos de escalonamento, como a gente vai ver daqui a pouco. Produtividade, tempo de espera, tempo de execução e utilização da UCP. Certinho? Vamos para a próxima parte, então. Então, pessoal, agora nós vamos conhecer os tipos de algoritmo de escalonamento. Nós vamos ver 3 tipos de algoritmos. O primeiro, que é o primeiro a entrar, o primeiro a sair, menor primeiro e alternância circular. Existem muitos outros algoritmos, mas iremos ver esses para que vocês compreendam o funcionamento do trabalho do sistema operacional em coordenar os processos dentro da máquina. O algoritmo primeiro a entrar, primeiro a sair, ou PEPS, é bastante simples. Existe somente uma fila em que o primeiro processo a entrar é o primeiro a sair. Se o processo que está sendo executado sofre bloqueio por uma requisição de entrada e saída, e vai para o estado de espera, o primeiro processo na fila de pronto é executado. Quando o processo é bloqueado e liberado, ele retorna para o final da fila. Esse algoritmo é muito utilizado nos primeiros sistemas operacionais monoprogramáveis, com escalonamento sem preempção. Vamos avaliar o seu desempenho para o tempo de espera, que a gente chama de TE, e o tempo de execução, que a gente chama de TX. Certo? Vamos para o slide então. O algoritmo primeiro a entrar e primeiro a sair, ou PEPS,
É bastante simples. Existe somente uma fila em que o primeiro processo a entrar é o primeiro a sair. Vamos ver o exemplo aqui. Primeiro a entrar e primeiro a sair, né? Vocês têm esse exemplo aí na apostila de vocês, quem quiser acompanhar. Vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o primeiro processo, que foi o primeiro da fila, processo A, o segundo processo e o terceiro processo, certinho? O primeiro processo, ele possui o tempo de processamento de 20 segundos, né? Como ele é o primeiro da fila, né? Ele não tem que esperar na fila, ele já vai para a execução. Não tem ninguém na frente, ele foi o primeiro a chegar, então ele já vai logo ser executado. Então, nós temos aí a taxa de execução de 20 milésimos de segundo aí. Ele trabalha 20 milésimos de segundo, acabou o seu processo, a gente vai pro segundo da fila. O segundo da fila, pessoal, ele teve que esperar na fila de espera 20 segundos. 20 segundos. Mas só que o seu tempo de processamento é só de 2 milésimos de segundo, ou 2 segundos aí, como exemplo. Vamos usar como segundos aí, né? Aqui, por exemplo, ele teve 2 segundos lá de tempo de processador. Ele ficou 20 segundos na fila de espera, para ter um tempo de processador de 2 segundos. Então, né, quando ele processou o tempo dele, a gente chegou aqui no terceiro processo, que é o processo C. O processo C, pessoal, ele só tem 5 segundos de tempo processador. Então, quer dizer que até chegar a vez de processamento dele, ele teve que esperar 22 segundos aí, 22 segundos de tempo. O que acontece? Aí, quando ele chegou a vez dele, né, esperou 22 segundos, ele teve o tempo total de processamento, né, de execução, de 27 segundos. Mas o que acontece, pessoal? Se o primeiro processo a entrar, ele é muito grande, como nesse caso, os outros processos que são menores ficam prejudicados, porque eles são processos pequenos e seriam processados melhor se fossem os primeiros, né? Que não tivesse que amargar um tempo de espera tão grande. O que acontece? O primeiro a entrar, o primeiro a sair, ele tem essa falha aí, que se um processo for muito grande, os outros que são menores, eles ficam esperando muito tempo na fila. Agora nós vamos ver o outro algoritmo que resolve esse problema, que é o algoritmo menor primeiro. No algoritmo menor, né, vocês estão vendo aqui que o primeiro que tinha chegado na fila virou o terceiro, e o terceiro a chegar virou o segundo, e o segundo a chegar virou o primeiro. A taxa de execução, né, o tempo de processamento é de 2 segundos para o processo A. Então, quando acabou o tempo de processamento, né, o processo C ele só teve que esperar 2 segundos, foi processado 2 segundos, ele teve o tempo de execução dele de 7 segundos, depois de 7 segundos de execução aí, nós tivemos o processo A, né, que teve o seu tempo de processamento de 20 segundos, que dá um total aí de 27 segundos, né? Para vocês terem uma ideia da eficiência do algoritmo menor primeiro, né, o tempo de execução dos processos, a média de execução dos processos aqui foi de 2,3, né? E o tempo de execução, a média deles aqui, foi de 12 segundos. Enquanto do outro, né, a média de tempo de execução entre os processos foi de 14 segundos, muito maior, né, do que do algoritmo menor primeiro. E a taxa de execução dos processos foi de 23 segundos aí, ó, pra vocês verem a diferença. Enquanto um foi 2,3 e 12, o outro foi 14 e 23. Então, quer dizer que o primeiro a entrar, o primeiro a sair, é um algoritmo melhor do que o algoritmo de primeiro a entrar, primeiro a sair. Qual que é a dificuldade do algoritmo de primeiro a entrar, primeiro a sair? A dificuldade, pessoal, é medir esse tempo de processamento entre as funções aqui, né? Como é que o sistema operacional vai saber que um processo vai gastar 20 segundos, 2 segundos e 5 segundos? Como é que ele vai organizar isso, né? Fica difícil para o processador, para o sistema operacional, saber que um processo vai gastar só essa medida de tempo. Então, uma ideia que os projetistas deram, né, era gravar o tempo que os processos usam para usar posteriormente, se caso viesse a repetir esse processo, tivesse um banco, né, de tempo desses processos para que
fosse comparado um processo com o outro para saber qual é o menor e qual é o menor. O próximo processo que a gente tem, pessoal, o próximo algoritmo, é o algoritmo de alternância circular. No algoritmo de alternância circular, pessoal, a gente tem um tempo fixo. A gente tem um tempo fixo para cada programa. Por exemplo, vamos colocar aí, né, tempo 4. Né? O primeiro programa ele tem 4 segundos para poder executar. Depois que acaba esses 4 segundos, vai para o próximo. Né? Ele executa mais 4 segundos. Vai para o próximo, executa mais 4 segundos. E assim sucessivamente. Qual é o problema desse algoritmo por alternância circular, ou Rode-Robin? É que se o programa ele precisar de muito tempo de processamento, por exemplo, vamos dizer que esse processo aqui precisa de 20 segundos. Né? Se ele precisa de 20 segundos, ele vai ter que esperar 5 rodadas, ele vai ter que esperar 5 rodadas para ser atendido. 5 rodadas não, desculpa. Ele vai ter que esperar que os processos sejam executados, né, 4 vezes para poder chegar a vez dele de novo, para que acabe o tempo total de processamento dessa aplicação. Então torna-se muito redundante, né, se um programa for muito grande ou se um programa for muito pequeno, por exemplo. Se o programa tiver 2 segundos de processamento, entendeu? Esse tempo ele pode ficar ocioso dentro do algoritmo. Certinho? Ficou acertado aí. Algoritmo primeiro a entrar, primeiro a sair. O primeiro algoritmo, primeiro a entrar, primeiro a sair. O primeiro processo a entrar é o primeiro a ser executado. E assim, o próximo a chegar é o próximo a chegar. No algoritmo menor primeiro, a gente tem aí o algoritmo o menor algoritmo é executado primeiro e o algoritmo de alternância circular é colocado um tempo fixo para cada programa para ser processado pelo computador, pelo processador. Certinho? Vamos para a próxima parte aí. Bom, pessoal, vocês conferirem aí os algoritmos de escalonamento. São fundamentais para o desempenho do sistema operacional. Técnicas como critério de prioridade dos processos, usados em conjuntos com algoritmos mostrados anteriormente, aumentam ainda a eficiência do sistema operacional. Agora nós vamos ver como funciona a memória principal. A memória principal, ou memória física, é o módulo do hardware composto por circuitos eletrônicos de armazenamento de dados, na forma binária. Os dados da memória são organizados em bits, né? Em bytes, 8 bits, que podem ser acessados através do endereço físico. Cada posição de memória tem um endereço único que corresponde a uma combinação de bits em uma linha de endereços de circuitos eletrônicos. O número de linhas de endereço determina a capacidade máxima da memória do sistema computacional. Assim, o computador, quando sai de fábrica, já é estabelecida a quantidade máxima que podem ser armazenados na memória principal. Nós vamos ver mais isso aí no próximo slide. Bom, pessoal, o endereçamento físico da memória, para acessar a posição de memória, o endereço deve ser 00, como está aqui, até o 01. Assim, generalizando, para que a N linhas de endereço, a nossa memória terá capacidade de armazenamento de 2, por exemplo, 2 elevado a N, a quantidade máxima de memória física do computador. Os processos não enxergam a memória física. O hardware, usado para endereçar os circuitos integrados de memória, e sim na memória lógica, que é a memória capaz de ser endereçada e acessada pelo conjunto de instruções do processador, sendo que cada processo possui sua memória lógica que é independente da memória lógica dos outros processos. A memória física é implementada pelos circuitos integrados da memória, pela memória eletrônica do computador. Ela possui um espaço de endereçamento físico, que é o conjunto formado por todos os endereços dos circuitos integrados que formam a memória. Normalmente, esses endereços são em formato hexadecimal. A memória lógica possui um espaço de endereçamento lógico maior que o espaço de endereçamento físico e é formado por todos os endereços lógicos gerados pelo processo, sendo gerado pela UCP, e é o único processo. Como o processo enxerga o endereço lógico e o hardware enxerga o endereço físico, é necessário ter uma conversão de endereço de memória lógico para o endereço de memória físico. Esse mapeamento de endereço lógico é feito pela GMU,
unidade de gerenciamento de memória. Basicamente, a GMU é que vai mapear os endereços lógicos gerados pelos processos nos correspondentes endereços enviados pela memória. Bom, pessoal, aqui nós temos um endereço nós temos dois tipos de endereço. Um endereço de memória lógica e um endereço de memória físico. O que acontece? O endereço de memória lógica é feito pela CPU quando o processo existe. Quando o processo ele precisa ser endereçado na memória, cria-se uma memória lógica, que é alocada, né, no espaço de memória física. Então, nós temos dois conceitos aí. Um é a memória lógica e o outro é a memória física. Mas como funciona essa conversão, né, onde a memória lógica vai alocar a memória física? Né? A gente vai ver agora no próximo slide aí. O que acontece, pessoal? A unidade de gerenciamento de memória, ela trabalha com endereço de memória lógico e endereço de memória físico. Mas com esses dois endereços aqui, endereço de memória lógico e endereço de memória físico. Para o computador saber onde vai alocar os processos na memória física, deve ter uma conversão de memória. Né? Por exemplo, vamos dizer que o endereço de memória físico, lógico aqui, foi 300, que nem está na apostila de vocês. Né? A UGM vai pegar onde esse processo, a primeira instrução desse processo, por exemplo aqui, vamos dizer que esse processo começou no registrador 6200. E vai somar, né, esse endereço lógico gerado pelo programa com o endereço desse primeiro processo e vai alocar um endereço físico gerado pela soma desses dois processos, que vai ser de 6.500. Nesse endereço físico que vai ser alocado, né, o nosso processo, as instruções desse nosso processo. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê os outros meios de alocação de processo, certinho? Então, a gente tem aqui o endereço lógico, que é o endereço dos programas, e a gente tem o endereço físico, que é o endereço da máquina, né, que é a parte física do computador. E quem faz essa conversão, né, de endereço lógico para endereço físico é a UGM, Unidade de Gerenciamento de Memória. Ela que vai fazer a conversão, ela vai pegar onde o processo está e vai fazer a conversão de endereço lógico, mais a primeira instrução do processo, e vai criar, né, o endereço de memória físico. Bom, pessoal, o endereço de memória físico, os endereços gerados pelo processo, quando estão no comando da UCP, são endereços lógicos. Esses endereços são traduzidos para os endereços físicos pela unidade de gerenciamento de memória, chamada UGM. No carregamento do processo da memória, né, um dispositivo de hardware, a unidade de gerenciamento de memória atualiza o registrador com o endereço físico correspondente à posição da primeira instrução do processo. Esse valor, somado ao endereço lógico, é gerado, né, gera o endereço físico correspondente. Suponha que o processo foi endereçado, né, que nós vimos lá em 6.200, esse valor será somado a todos os endereços gerados pela UCP. Por exemplo, se o processo busca a instrução lá no endereço lógico de 300, né, a UGM vai gerar o endereço real físico de 6.500, que é 6.200 mais 300. Tudo certo, pessoal? Então, agora nós vamos ver como funciona a alocação de memória. O espaço de memória principal é dividido em duas partes. A parte para o sistema operacional e a parte para outros processos. Nos sistemas monoprogramáveis, a alocação de memória era bastante simples, porque temos somente um processo em execução. O sistema operacional é normalmente carregado na parte baixa da memória e o restante do espaço é ocupado pelos processos, pelo único processo. Caso o tamanho do processo seja maior que o espaço disponível, ele não será carregado. Nos sistemas multiprogramáveis, há a necessidade de alocar memória para vários processos e obrigou os projetistas de sistemas operacionais a dividir a memória. Vamos conferir como eles resolveram esses problemas. Bom, pessoal, nos primeiros sistemas monoprogramáveis, a alocação de memória é bastante simples, porque temos somente um processo em execução, que é esse processo aqui, ó. O sistema operacional é normalmente carregado na parte baixa da memória e o restante do espaço é ocupado pelo processo. Caso
tamanho do processo seja maior do que o espaço disponível, ele não será carregado. Aqui, pessoal, nós temos, né, o sistema operacional, que é a parte baixa, que é que comanda comanda a parte do seu módulo, e nós temos o processo e nós temos uma área livre aqui. Por que, pessoal, que essa alocação de memória de sistemas monoprogramáveis era ineficiente? Por quê? Se você tinha um único processo e ele fosse menor do que a área disponível, né? Por exemplo, você tem toda essa área aqui para poder usar como programa, né? Mas o processo só consome essa área aqui, ó. Então essa área aqui fica livre. Ela não está sendo utilizada por nenhum outro processo, porque ele só pode executar um processo de cada vez. E dentro dos processos, né, se um processo fosse maior do que esse limite aqui, ó, ele não era executado, né? Já nos sistemas multiprogramáveis, há necessidade de alocar memória para vários processos. Obrigou os projetistas de sistemas operacionais a dividir a memória. Nós temos aí, ó, a partição 3, partição 2, partição 1, né? E nós temos a partição do sistema operacional, né? E aqui nós temos os processos. Processos pequenos serão alocados em partições pequenas, e os processos maiores em partições maiores. Por exemplo, vamos dizer que esse processo aqui tenha 2 e 2 não, vamos colocar. Vamos colocar que esse processo aqui tenha 4 de tamanho, 4 de tamanho e 4 de tamanho. Aqui nesse processo 4 aqui, vamos dizer que ele ocupou todo o espaço, né? Porque ele é pequeno, ele é um espaço que cabe 4. Aqui no processo 2, né, ele já é um pouco maior, então sobrou um pouco mais de espaço. E no processo, na outra partição, sobrou metade do espaço, né? Sobrou metade do espaço. Então é por isso que esses sistemas de memória com partições fixas, eles têm esse problema. Às vezes há um espaço livre de alocação dentro das partições e esse espaço físico causa ineficiência da memória, porque há espaço, mas os processos não podem utilizar essa memória porque pertence a uma partição, né? Cada partição, os programas não são alocados, né, cada um em sua partição. Partições maiores para programas maiores, partições menores para programas menores. Caso um programa que não for tão grande alocar uma partição que for maior, né, sobra esse espaço. E isso causa a ineficiência, né, da memória nessas alocações de parte fixa. Bom, pessoal, quando os processos eram retirados das partições de memória fixa, os espaços deixados não eram contíguos, né, formando assim buracos, obrigando a fazer manutenção periodicamente para restaurar o espaço original da memória. Para resolver esse problema, a solução que foi proposta foi a paginação de memória, que estudaremos a seguir. Bom, pessoal, a paginação de memória, a paginação é uma técnica de gerenciamento de memória que não necessita de espaços contíguos da memória para ser carregado esse processo. Na prática, um processo pode estar espalhado na memória, divididos em vários pedaços, para que não estejam necessariamente juntos. Para entender como funciona a paginação, vamos conceituar dois tipos de memória. Nós temos dois tipos de memória. Um é a memória lógica, o espaço de endereçamento lógico composto pelos endereços da UCP. E nós temos a memória física, espaço de endereçamento físico composto pelas posições reais de memória. Na página, a memória física é dividida em blocos de tamanho fixo, denominados quadros. E na memória lógica é dividida em blocos de tamanhos idênticos aos quadros, denominados páginas. Temos, então, uma correspondência direta entre páginas e quadros. Quando um programa é carregado na memória, ele é distribuído entre os quadros disponíveis e a unidade de gerenciamento, né, a UGM, é responsável por fazer essa correspondência dos quadros para a memória física. Como as páginas da memória lógica, né, vamos observar aí. Para que o processo ele está fazendo endereçamento de um espaço contíguo linear. Na realidade, ele está endereçando em espaço totalmente disjunto e espalhado. A vantagem é que o processo ele é carregado dos blocos disponíveis, não importando se eles estão juntos ou separados, evitando assim
a fragmentação comum do sistema de gerenciamento com partições fixas aí. Bom, pessoal, nós temos aí a memória física, né, que são a parte física do computador, e a memória lógica. Né? As páginas, pessoal, são dos mesmos tamanhos dos quadros. Né? O que acontece? O CP, né, o que a UGM faz? Ela pega, né, os processos, essas páginas, e divide entre os espaços livres na memória, entre os espaços físicos. Então, quer dizer que, por exemplo, vamos dizer que esse 0 ele esteja alocado aqui, ó, nesse endereço de memória 3045. Pode ser que esse mesmo processo que esteja aqui, ó, nessa página 0, seja esse processo 1 aqui, ó. Pode ser que essas duas páginas sejam do mesmo processo, mas esse processo 1 ele está alocado aonde? No endereço de memória 4097. Então, isso quer dizer o quê? Que há um aproveitamento da memória, um aproveitamento dos espaços da memória, já que os espaços da memória não são físicos. Um programa ele pode estar alocado em vários espaços da memória física. Entenderam? Porque as páginas e os quadros têm o mesmo tamanho. Né? Se um programa ele tem 9 páginas, ele vai ter 9 quadros. Sempre essa lógica. Um é do mesmo tamanho do outro, mas, né, são alocados em diferentes lugares da parte física. Para quê? Para aproveitar o espaço da memória, para que não ocorra como no nosso último tipo de alocação de memória, que não é a alocação da parte física, onde os espaços físicos, os programas eles não conseguiam entrar nessas partes fixas porque havia espaço livre. Aqui já não. Aqui já há um espaço da memória física onde esses programas eles podem entrar e podem ocupar os espaços livres, mesmo que não sejam os mesmos quadros, sejam quadros diferentes. Certinho? Pessoal, a memória virtual tem a função de manter a maior quantidade de processos em execução e o objetivo principal da multiprogramação. Porém, à medida que o número de processos aumenta, o espaço de memória física diminui e, eventualmente, se esgota. A técnica de paginação cria uma imagem de memória contígua, que facilita o endereçamento feito pelo processo, mas exige que o processo inteiro seja carregado na memória para que seja executado. Resumindo, não resolve o problema da falta de espaço na memória física. A solução da memória virtual que vamos explorar nessa aula. Conceituando memória virtual, você já sabe que um programa precisa estar carregado para poder ser executado. Mas será que é preciso que o programa inteiro, incluindo os códigos, o código principal, subrrotinas, a estrutura de dados e demais módulos sejam carregados? Não. Na realidade, somente a parte que está sendo executada precisa estar na memória. Assim que é possível manter as partes do processo que não estão sendo executadas na memória secundária ou memória de massa, e carregar somente as partes necessárias para a execução. Memória virtual é uma técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória, em que a memória principal e a memória secundária são combinadas, dando ao usuário uma ilusão de existir uma memória muito maior do que a capacidade real da memória principal. A memória virtual com paginação por demanda. Na paginação por demanda, somente algumas páginas da memória lógica são carregadas na memória física, embora para que todo o processo da memória lógica esteja disponível a qualquer tempo. Para controlar quais páginas estão sendo efetivamente carregadas, a UGM inclui mais de uma coluna na tabela de páginas para informar se a página é válida ou inválida. Caso ela seja válida, a página tem o quadro correspondente na memória física. Caso contrário, caso a página esteja na memória secundária. Quando o processo endereça uma instrução na UGM, verifica se a página contendo o endereço da instrução é válida. Se for válida, o endereço da página é traduzido e apontado para o quadro vinculado a ele. Por exemplo, nós temos o módulo D que ocupa a página 3. Se a instrução for endereçada dentro do módulo, a UGM vai fazer o endereçamento dentro do quadro 399. Vamos ir para o próximo slide. Bom, pessoal, memória virtual por paginação de demanda. Vou tentar explicar rapidamente o que é memória virtual. Né? Nós temos aqui o nosso processador e nós temos aqui a nossa memória RAM. Certinho?
e aqui nós temos o HD do computador. Quando a memória RAM ela vai se preenchendo, né, que é a nossa memória principal, quando ela vai se preenchendo, vai ficando difícil alocar processos dentro da memória RAM. E o usuário vai pedindo para executar mais programas e o espaço da memória RAM vai ficando cada vez menor. Aqui o que acontece? Ao invés, né, do processador alocar todos os processos, o sistema operacional alocar todos os processos de um programa na memória RAM, o que ele vai fazer? Ele vai colocar alguns desses processos no HD e vai executar somente a parte mais importante, na memória RAM. É isso que é a memória virtual, né? A utilização a combinação da memória principal, que é a memória RAM, junto com do HD, onde somente algumas partes do programa são executadas na memória RAM para poder ter uma maior utilização da máquina, né, para que possa atender o usuário. Bom, pessoal, aqui nós temos a memória física do computador, que é a memória RAM, que está em verde. Nós temos a memória secundária, né, que está em azul. O que acontece? Se um programa ele foi na memória lógica, ele foi alocado na memória, por exemplo, nós temos aqui a nossa tabela de página e nós temos a memória lógica. Se um programa ele foi alocado na memória lógica, como A, por exemplo, processo 0A aqui, né? Processo 0. O processo A está alocado onde? Na memória secundária. Se o processo que corresponde aqui, né, na nossa memória lógica ao número 0. Então, essa instrução, né, parte dessa instrução ela não pode ser acessada pela memória física, que é a memória RAM, que é o processador no caso. O processador não consegue acessar a instrução na memória física. Para o processador acessar a memória, né, tem que estar onde? Tem que estar na memória RAM. Que nem no nosso processo B aqui. Nosso processo B está alocado aonde? No número 1. No número 1, né, está em 402. Se está em 402, né, que não está alocado na nossa memória secundária, ele vai ser executado pelo processador. Ele vai conseguir trazer informação da memória RAM para o processador. O que tiver alocado, né, por exemplo, o nosso processo C aqui, ó, está alocado no número 2. Essa instrução não consegue ser trazida pelo processador porque está na memória secundária. Então quer dizer que ela é uma instrução inválida. Então o processador vai para a próxima. No caso aqui nós temos nosso processo D, que está alocado na linha 3. Na linha 3 ele possui lá a memória lógica de 399. Então quer dizer que a memória pode ser acessada, a instrução pode ser acessada pelo processador, que vai ser processada. Essa que é a ideia de paginação por demanda dentro da memória virtual, onde a gente tem o espaço no HD, o espaço da memória principal e o processador. O processador só consegue trazer instruções que estão na memória principal. Ele não consegue trazer instruções que estão no HD. É por isso que se torna válido e inválido. Se a instrução estiver na memória RAM, né, vai ser válida. Se a memória estiver na memória secundária, ela vai ser inválida. Ficou certinho essa parte de paginação por demanda? Bom, pessoal, é isso aí. Espero que todos tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estarei no fórum para tirar a dúvida, certo? Gostaria de deixar um abraço a todos e até a nossa próxima aula.